Então, meus amados, eu quero hoje falar um pouquinho desse Espírito Santo. Quando Nossa Senhora pergunta ao anjo, como se fará isso? A menina de 15 anos grávida. E Deus dá a resposta para ela através do anjo: o Espírito Santo virá sobre ti. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. É com o Espírito Santo que a gente precisa rezar com poder, com autoridade. É com o Espírito Santo que a gente tem que trabalhar todo dia. É com o Espírito Santo que a gente tem que cantar. É com o Espírito Santo que a gente tem que conduzir a casa, os filhos. É com o Espírito Santo que a gente tem que conduzir o nosso trabalho. É com o Espírito Santo que nós conseguimos viver um pouco da eternidade aqui e agora na terra. Se vocês olharem meu planejamento desse mês de fevereiro, a oração é o rosário do Espírito Santo, aonde a gente vai invocar de novo que nós queremos ter esta ciência, essa inteligência, este temor a Deus. Nós queremos de novo fazer a experiência profunda desses dons maravilhosos, mas principalmente dessa embriaguez do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio sobre os discípulos, que veio sobre Paulo, que veio sobre Pedro, que veio sobre João. Esse Espírito Santo que é a marca da nossa promessa. Pelo batismo, todos nós recebemos a graça de ser homens e mulheres pentecostais. Agora, o Papa Bento XVI diz para nós: antes de tudo, eu quero conduzir vocês a uma experiência profunda da carta, da oração nos Atos dos Apóstolos, que diz: dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, e aos votos finais, graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Desenvolve-se os conteúdos das cartas do apóstolo. A de São Paulo é uma oração que se manifesta numa grande riqueza de formas que vão de ação de graças à bênção do louvor, ao pedido e à intercessão, o hino de súplica, uma variada expressões que demonstra como a oração envolve, penetra todas as situações da vida, tanto pessoais como de uma comunidade. Um primeiro elemento que o apóstolo quer fazer-nos compreender é que a oração não deve ser vista como uma simples obra, realizada por nós a favor de Deus, uma nossa ação. É antes de tudo uma dádiva, fruto da presença viva, vivificadora do Pai, de Jesus Cristo em nós. Na carta de Romanos, escreve: o Espírito Santo vem e auxilia a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inefáveis, e sabemos como é verdadeiro aquilo que o apóstolo diz: não sabemos orar como convém. Desejamos rezar, mas Deus está distante. Não dispomos das palavras, da linguagem para falar com Deus, nem sequer o pensamento. Só podemos abrir-nos, pôr o nosso tempo à disposição de Deus, esperar que Ele nos ajude a entrar
num diálogo verdadeiro. Precisamos então, o apóstolo diz, precisamente esta falta de palavras, esta ausência de palavras, e no entanto, esse desejo de entrar em contato com Deus, é a oração que o Espírito Santo não só entende, mas leva, interpreta junto de Deus. É precisamente esta nossa debilidade que se torna, através do Espírito Santo, verdadeira oração, contato autêntico com Deus. O Espírito Santo é o intérprete que nos faz compreender a nós mesmos e a Deus o que devemos dizer. O que é deixar o Espírito Santo de Deus orar? Um dos grandes caminhos, e que nós precisamos explorar mais, é a oração em línguas. Quando a gente ora em línguas, existe uma força sobrenatural que toma conta do nosso ser. Como eu sei que a minha oração é eficaz? Irmão, não entendo nada que eu estou orando. Xandriala, candriala. Também não entendi o que eu orei. Também não sei o que eu orei. Mas como só sabe que esta oração vem de Deus? Primeiro, eu, irmã Zélia, recebi esta oração, a graça de orar em línguas, rezando o Pai Nosso, diante do Santíssimo Sacramento. Ninguém nunca me ensinou esta oração. Ninguém nunca veio falar para mim sobre dom de orar em línguas. Então, eu nasci num berço católico, de uma família católica, de uma família íntima de Jesus Eucarístico, de uma família que nunca ouviu também falar em dom de orar em línguas. Entretanto, Deus me deixou, através dos meus pais, um legado de amor, de rezar o Pai Nosso, as Ave Maria, de ler a palavra de Deus. Naquele dia eu estava diante do sacrário, eu e Deus. Talvez essa seja a oração mais poderosa, oração que está você e o sacrário. Porque quando você está, você e o sacrário, de alguma forma, você derrama a tua alma na presença de Deus. E não tem oração mais forte do que você rezar a tua dor ou a tua alegria. Esta é a oração que Deus espera de você. Talvez naquela hora, diante do sacrário, você só tem tuas lágrimas. Você só tem o seu silêncio para dar para Deus. Talvez naquela hora nem vontade de proclamar alguma coisa você tem. Então, o sacrário, e com certeza um exército de anjos. E como sempre gostei de rezar a oração do Pai Nosso, eu fiquei rezando o Pai Nosso, que é uma das orações que me dá muito sabor. Só o Pai Nosso. Quando de repente algo me envolveu, meu coração queimou, minhas mãos queimavam. Gente, o sacrário é esse fogo ardente. É impossível ficar meia hora prostrado diante de Jesus no sacrário e não ser queimado pelo amor de Deus, pela presença do Espírito Santo. É impossível uma pessoa olhar para Jesus no sacrário, na Eucaristia, e não ter a marca na sua alma impressa da queimadura do amor de Deus. Quantos que duvidam
que ali está realmente Deus. E assim o demônio vai ganhando terreno, porque ele não quer que você crê mesmo, que é o único lugar que ele não consegue ficar, é o sacrário. Por isso, rezar no sacrário, a mãe de Santo Agostinho, ela venceu o maligno que tentava roubar o filho dela de Deus, porque ela ia todo dia no templo, de manhã e de tarde, para rezar o Pai Nosso pela conversão do filho dela. Quando naquela hora, tudo em mim queimava, e é isso que diz, na oração, nós experimentamos, mais do que em outras dimensões da existência, a nossa debilidade, a nossa pobreza, e o fato de sermos criaturas, porque somos colocados diante da onipotência e da transcendência de Deus. E quanto mais progredimos na escuta e no diálogo com Deus, para que a oração se torne um suspiro cotidiano da nossa alma, tanto mais compreendemos também o sentido do nosso limite, não apenas diante das situações concretas de cada dia, mas inclusive na própria relação com o Senhor. Então, aumenta em nós a necessidade de nos confiar, de nós confiarmos, de nós entregarmos cada vez mais a Ele. Quando nós vemos que Deus é Deus, por aquilo que Ele é amor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Então, nesta hora, eu consigo ver o meu limite. Quem sou eu para Deus? Naquela hora, quando eu estava na presença de Deus, sabe quando você tem aquela força que te envolve? Eu não queria sair mais daquele lugar. Mas não só isso. Pela força do sacrário, pelo poder da Eucaristia, e eu vi o mover de Deus em meu favor, porque ali eu comecei a orar de um jeito que eu não entendia. Mas também não queria entender. Era tão bom orar assim. E esta oração foi arrancando de mim lágrimas. Esta oração fez com que eu enxergasse em mim o quanto que Deus me amava. Esta oração me fez ficar no colo de Deus, me fez ser curada por Deus. Esta oração realizou em mim o maior milagre da minha vida, a minha conversão, a minha libertação, o meu desejo de agradar Deus em tudo, de fazer a vontade dEle, custe o que custar. Eu nunca mais fui a mesma depois que eu levantei daquele sacrário, do chão daquele sacrário. E nunca mais deixei de orar assim. É um mistério do amor de Deus. Deus não colocou não permitiu que o inimigo colocasse uma dúvida desta oração. Eu saí de lá, eu queria que todo mundo experimentasse. Todo mundo, eu queria tocar em todo mundo. Eu queria passar o que eu estava experimentando para as pessoas. Eu queria que as pessoas enxergassem Deus com os olhos do Espírito Santo, como eu estava enxergando. Eu queria que as pessoas entendessem que muito mais valioso não é ter uma casa, um carro, é ter o céu instalado dentro de você. É ter essa força mística e profunda do Espírito Santo, que preenche todo o vazio, que cura e liberta a gente de toda a opressão,
que tem o poder de ir aonde ninguém pode ir, de fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu digo para vocês, por esta oração em línguas, eu já vi rapazes que eram dependentes de todas as drogas da face da terra se libertar numa única oração de imposição de mãos, com a oração em línguas. Com esta oração eu já ouvi o próprio demônio dizer, através de uma menina um dia, que odiava esta oração, porque ele não entendia. Por esta oração, que muitas às vezes não acreditam, eu já vi Deus queimar um câncer, queimar uma AIDS. Eu já vi no meu retiro, por esta oração, uma pessoa levantar da cadeira de rodas. Eu já vi no meu retiro, durante esta oração, uma pessoa surda, muda, voltar à graça de falar e escutar. Mas o demônio continua dizendo que isso é uma mentira, porque ele não quer que você ore em línguas. Ele não quer que esta igreja ore em línguas. Tem tantas orações maravilhosas, tem, mas essa também é uma delas. E se tem uma pessoa que ganhou um presente de Deus diante daquele sacrário, fui eu. E quero distribuir com quem aceita. Em todos os retiros, em todos os lugares que eu vou, a gente faz esse momento de invocar o Espírito Santo, de pedir para Ele de novo: vem Espírito Santo dos quatro cantos do céu, como está em Ezequiel 37, toca nesses ossos ressequidos, para que tenha vida, muita vida, pois não sabemos como orar. O Espírito Santo vem em nosso auxílio, e com o Espírito Santo nós conseguimos compreender melhor o caminho de uma doença. Com o Espírito Santo nós conseguimos compreender melhor o término de um namoro. Com o Espírito Santo nós conseguimos fazer aquela prova e ser aprovado. Parece loucura, mas eu digo para vocês, com o Espírito Santo vem a sabedoria de forma natural, vem o entendimento de forma natural, e é o Espírito Santo, diz o Papa Bento XVI, que ajuda a nossa incapacidade, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. Ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração, orientando o nosso dirigir-nos a Deus. Para São Paulo, a oração é, acima de tudo, o agir do Espírito Santo na nossa humanidade, para assumir todas as nossas deficiências e para transformar os homens, para transformar de homens vinculados às realidades materiais em homens espirituais. Nós precisamos levantar um exército de homens e mulheres de fogo, que acorda amanhã com o coração ardendo de amor, de vontade de trabalhar, de vontade de agradar a Deus, de vontade de viver. É o Espírito Santo que aquece, que ilumina
e que dá vontade da gente pegar o terço e ir lá e rezar. Que dá vontade da gente ir na missa. Que dá vontade de falar bem do irmão. Que dá vontade de rezar em todas as circunstâncias da nossa vida, do nosso dia. Então, ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais, com o seu habitar na nossa fragilidade humana. O Espírito Santo transforma-nos, intercede por nós e nos conduz rumo às alturas de Deus. Filho, Deus quer mais de você. Deus quer que você seja luz deste mundo. Não é isso que dizia o Evangelho? Domingo. Seja luz do mundo. Seja sal na terra. Você entrou aqui hoje nesta igreja porque o Espírito Santo te atraiu. E você não vai sair o mesmo que você entrou. Nunca mais você vai ser o mesmo. Porque eu estou profetizando isso agora. Nunca mais. Em nome de Jesus. Você pode ter entrado aqui frio, duvidando. Você vai sair daqui uma pessoa fervendo do Espírito Santo. Porque nesta noite, Deus e Nossa Senhora preparou esta noite para fazer um derramamento do Espírito Santo nessa igreja. Porque nós não podemos ser pessoas mornas e frias. Você tem que ser aquele homem mesmo fervoroso, cheio do Espírito Santo, que quando a pessoa olhar para você amanhã, ela vai dizer e vai ver no teu semblante: o que está acontecendo? Você está mais bonito? Você está com um cheiro diferente? Você está com um rosto diferente? E você vai dizer: é porque eu estou cheia do Espírito Santo. É porque estou cheio do Espírito Santo. E pessoa cheia do Espírito Santo não tem vergonha de carregar o terço, de rezar o terço na rua. Pessoa cheia do Espírito Santo não tem medo e nem vergonha de proclamar. Vamos na próxima terça lá no Perpétuo Socorro, no santuário. Vamos fazer mais uma noite em preparação do cerco de Jericó. Pessoa cheia do Espírito Santo não tem vergonha de chegar em casa e convocar toda a família para rezar um terço, ou pelo menos uma Ave Maria. Pessoa cheia do Espírito Santo não tem vergonha de abençoar o alimento antes de comer, de rezar uma oração simples, mas rezar. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia dentro do aeroporto, dentro, nas ruas, dentro do trabalho, dentro de casa. Pessoa cheia do Espírito Santo, a gente quer levar para casa, não é? De tão bom que é ficar perto dessas pessoas. E você pode ser essa pessoa cheia do Espírito Santo a partir de agora. Porque o grande sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o sorriso, é a alegria, e é tudo que o demônio quer roubar de nós. Eu nunca vi tanta gente com depressão igual nessa época, porque ele não quer que você faça a experiência mais profunda desse Espírito Santo. E veja o que o Papa diz: é com esta presença do Espírito Santo que se realiza a nossa união com Cristo, porque se trata do Espírito do Filho e de Deus, no qual nos tornamos filhos. São Paulo fala do Espírito de Cristo, e não apenas do Espírito de Deus. É óbvio, se Cristo é o Filho de Deus, o seu Espírito também
Espírito de Deus. E assim, se o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, já se tornou muito próximo de nós, no Filho de Deus, o Filho do homem, o Espírito de Deus, torna-se também Espírito humano e toca-nos. Podemos entrar na comunhão do Espírito, e como se dissesse que não só de Deus Pai se fez visível na encarnação do Filho, mas também o Espírito de Deus se manifesta na vida e na ação de Jesus Cristo, que viveu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. E o apóstolo recorda que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Todo dia, quando você for rezar qualquer coisa, a primeira coisa que você deve fazer é dizer: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus amados, quem é o Espírito Santo para você? Qual o grau da tua amizade com o Espírito Santo? De que forma o Espírito Santo age em você? O que você tem de experiência com o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas o Espírito Santo quer entrar na tua vida, meu filho. Quer te dar gosto de novo de rezar. Quer te dar gosto de novo de trabalhar. Quer te dar gosto de novo de ser casada. Quer te dar de novo sonhos de se casar, de passar no vestibular, de uma prova. Quer resgatar em você aquilo que é mais importante, a tua identidade de filha e filho amado de Deus. Tudo que o Espírito Santo quer arrancar a nossa preguiça e nos colocar um espírito de ousadia. Eu comecei a pregação dizendo: você talvez ainda não foi para Lourdes porque não teve um espírito de ousadia. Você talvez ainda não foi para a Terra Santa porque não teve um espírito de ousadia. Você talvez não comprou uma casa própria porque você não teve ainda um espírito de ousadia. Deus quer mais de você. Deus não quer pouco. Deus quer que você sonhe grande. Deus quer que você proclame para o mal que o mal não tem mais poder na tua vida. Não pare teus olhos em algo que deu errado durante o dia. Reze com a tua dor, reze com este erro, mas vai além. E esse Espírito Santo quer que você enxergue além. Se o médico diz: não tem mais o que fazer, não se desespere, porque Deus tem tudo para fazer, e pode fazer perfeitamente. Pode ressuscitar um morto, se Ele quiser. Pode fazer um paralítico se levantar, um cego ver. Para Deus, isso para Ele não é difícil, porque Ele faz com amor. Deus pode dissolver uma dívida de milhões, porque Ele é o Senhor desta conta.
Mas você só precisa crer. E esta fé vem do Espírito Santo. Você não deixa o demônio roubar aquilo que é mais precioso de você, a tua fé. É a única garantia que temos neste mundo. Fé. E fé é o fundamento daquilo que não vê. Eu não vejo o que vai acontecer amanhã. Você já vê o que vai acontecer amanhã? Não. Humanamente nós não sabemos. Mas a gente vê pela fé que amanhã nós vamos acordar, vamos trabalhar, vamos rezar. E amanhã vai ser um dia de ação de graça. Porque a gente enxerga pela fé. Os milagres vão acontecer pela minha fé. E eu sou do tipo de pessoa, eu digo para você, quando eu me coloco em oração, eu não penso pequeno. Porque o Espírito Santo me ensinou a viver as coisas do tamanho dele. E por isso que às vezes eu olho para uma pessoa, eu falo, fica tranquila, tudo vai dar certo. Faço o sinal da cruz, fica tranquilo, porque eu sei que vai dar certo. É impossível alguém rezar e não contemplar a glória de Deus. Como ficar tranquilo? Rezando. Xandriela, candriela. Eu nem sei o que rezar, então vou rezar. Vou deixar o Espírito Santo rezar. Xandriela, candriela. Fique de pé. Nós queremos orar com você. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. A oração animada pelo Espírito Santo leva-nos também a nós a viver todos os dias o caminho da vida, com as suas provações, seus sofrimentos, na esperança completa, na confiança em Deus, que responde como respondeu o Filho. Adoramos pelo Espírito Santo, Filho. Nada vai roubar a alegria de viver, a alegria de ser diferente daqueles desanimados. Eu quero ânimo. Diferente daqueles que estão desencorajados.